Olá, vamos apresentar o caso clínico número 1, do paciente Jas, um homem de 66 anos, de São Paulo, que é casado, tem ensino fundamental e recebe auxílio-doença. Ele possui doença renal crônica, hipertensão, diabetes mellitus, um infarto do miocárdio prévio e insuficiência coronária. Em dezembro de 2014, foi internado por pericardite urêmica e iniciou hemodiálise, que continua fazendo em hospital público. Ele relata xerostomia, anorexia, náuseas e vômitos, mas sua função intestinal está normal. Apresenta edema moderado nos membros inferiores, temperatura de 35,7 graus Celsius e pressão arterial de 13/8. Ele também menciona perda de peso nos últimos 2 meses. Os objetivos do acompanhamento nutricional para o paciente são recuperar seu estado nutricional, minimizar o catabolismo proteico e manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. O tratamento medicamentoso dele inclui Carvedilol, monocordil, nifedipina, noriprum, omeprazol, simvastatina, rinagel, AAS e alfa-eritropoetina. Além disso, são realizados exames bioquímicos complementares que incluem resultados de hemácias, hemoglobina, hematócrito, glicemia, ureia, creatinina, potássio, perfil lipídico, entre outros. Vamos avaliar os exames laboratoriais relevantes do paciente. A ureia é importante para avaliar a função renal, especialmente em pacientes com doença renal crônica. Elevações na ureia podem indicar disfunção renal, como é o caso do paciente, cujo resultado elevado de 99 mg por decilitro sugere comprometimento da função renal. A creatinina também é crucial para indicar a função renal. Elevações na creatinina confirmam disfunção renal, e o valor elevado de 3,4 mg por decilitro no paciente confirma o comprometimento da função renal. O ácido úrico também é relevante para avaliar a função renal. Um valor elevado de 7,1 mg por decilitro pode indicar disfunção renal e aumentar o risco de complicações como a gota. A glicemia é importante para avaliar os níveis de glicose no sangue, especialmente em pacientes com diabetes mellitus. O valor elevado de 139 mg por decilitro sugere hiperglicemia, indicando controle glicêmico inadequado no paciente diabético. A hemoglobina glicada reflete o controle glicêmico em pacientes diabéticos. O valor elevado de 6,5% indica um controle glicêmico inadequado, o que é preocupante em um paciente com diabetes mellitus. O perfil lipídico avalia o risco de problemas cardiovasculares. Os resultados mostram LDL de 105, triglicerídeos de 160 e colesterol total de 210 mg por decilitro, todos acima dos valores de referência, e o HDL de 54 mg por decilitro, abaixo do ideal. Isso indica um perfil lipídico desfavorável, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, especialmente considerando que o paciente já tem hipertensão arterial sistêmica, insuficiência coronariana e histórico de infarto agudo do miocárdio. O potássio é importante para a função cardíaca e eletrolítica, especialmente em pacientes com DRC. O valor elevado de 6,5 miliequivalentes por litro indica hipercalemia, o que pode ser perigoso, especialmente em pacientes com disfunção renal crônica, aumentando o risco de complicações cardíacas. Troponina e CK total avaliam a função cardíaca e lesão muscular, o que é importante devido ao histórico de infarto agudo do miocárdio. Os valores estão dentro da faixa de referência, indicando a ausência de lesão cardíaca recente. A mioglobina é uma indicação de lesão muscular. O valor elevado de 54 nanogramas por mililitro sugere alguma forma de lesão muscular, que pode estar relacionado ao histórico de infarto agudo do miocárdio ou outras condições. Por fim, as hemácias, hemoglobina e hematócrito avaliam anemia, que é comum em pacientes com DRC. Os resultados mostram hemácias de 3,4 milhões, hemoglobina de 11,7 gramas por decilitro e hematócrito de 35,8%, todos abaixo dos valores de referência, sugerindo anemia, que é comum em pacientes com DRC. Agora vamos explicar os mecanismos de ação e as finalidades dos medicamentos prescritos para o paciente JAS.
O carvedilol é um bloqueador beta-adrenérgico não seletivo com atividade alfa-bloqueadora. Ele reduz a pressão arterial e a carga sobre o coração, sendo usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. O monocordil é um nitrato que dilata os vasos sanguíneos, reduzindo a carga de trabalho do coração. Ele é utilizado para prevenção e tratamento de angina, melhorando o fluxo sanguíneo para o coração. A nifedipina é um bloqueador de canais de cálcio que promove vasodilatação periférica e reduz a carga sobre o coração. Ela é usada no tratamento de hipertensão arterial e da angina. O noripurum é um suplemento de ferro que repõe os níveis de ferro no organismo. Ele trata a anemia ferropriva, que é comum em pacientes com insuficiência renal crônica, devido à perda de sangue durante a diálise. O omeprazol é um inibidor da bomba de prótons que reduz a produção de ácido clorídrico no estômago. Ele é utilizado no tratamento de úlceras gástricas, refluxo gastroesofágico e outras condições relacionadas ao excesso de ácido gástrico. A simvastatina é um inibidor de HMG-CoA redutase que reduz a produção de colesterol no fígado. Ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol total e LDL, prevenindo eventos cardiovasculares. O Renagel é um quelante de fósforo que reduz a absorção de fósforo no trato gastrointestinal. Ele é usado para controlar a hiperfosfatemia em pacientes com IRC, reduzindo o risco de complicações ósseas e cardiovasculares. O AAS, ou ácido acetil salicílico, é um inibidor da ciclooxigenase que reduz a formação de tromboxano. Ele é usado para a prevenção de eventos tromboembólicos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Por fim, a alfa-eritropoetina estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Ela é usada no tratamento da anemia associada à insuficiência renal, estimulando a produção de hemácias. Vamos concluir e fazer algumas considerações finais sobre o caso clínico do paciente JAS, analisando a complexidade das inter-relações entre suas condições clínicas, exames laboratoriais, tratamentos farmacológicos e nutricionais. O paciente JAS apresenta várias condições crônicas interrelacionadas, como doença renal crônica, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência coronariana e histórico de infarto agudo do miocárdio. Isso torna o tratamento mais complexo e exige uma abordagem multidisciplinar. Os exames laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico e o monitoramento do paciente. Destacam-se os resultados de ureia, creatinina, hemoglobina glicada, glicemia, potássio e perfil lipídico, entre outros, que refletem o estado de saúde e eficácia do tratamento. Os medicamentos prescritos, como carvedilol, nifedipina e omeprazol, têm diferentes mecanismos de ação e finalidades no controle das condições clínicas do paciente. Isso exige atenção às possíveis interações medicamentosas. As condições clínicas do paciente afetam diretamente sua resposta aos tratamentos e exigem ajustes na dieta e nos medicamentos. É crucial considerar as interações medicamentosas e os efeitos dos fármacos no metabolismo de nutrientes como potássio e cálcio, entre outros. A terapia nutricional desempenha um papel fundamental no manejo das condições do paciente, incluindo restrições dietéticas específicas e suplementação para otimizar o tratamento e prevenir complicações. Estratégias de suplementação nutricional são essenciais para atender às necessidades específicas do paciente e prevenir deficiências nutricionais, especialmente em casos de DRC, diabetes e hipertensão. Diante disso, uma abordagem integrada entre profissionais de saúde é essencial para garantir um cuidado eficaz e seguro ao paciente. Médicos, nutricionistas e outros profissionais de saúde devem atuar juntos para alcançar os melhores resultados e melhorar a qualidade de vida do paciente JAS. As estratégias de suplementação nutricional são fundamentais para atender às necessidades específicas do paciente e prevenir deficiências nutricionais, especialmente em casos de doença renal crônica, diabetes e hipertensão.